Bueno, queridos, vamos começar aqui então a falar sobre a análise dinâmica das arcadas, ok? Vocês não tiveram essa classe e aí algumas coisas que falei para vocês não tinham muito sentido na movimentação do incisivo, tá? Nas técnicas de arco reto, só para que vocês sepam a diferença, se hace apenas uma análise de modelos, que é a discrepância dentária. E tem como regra, discrepância dentária acima de 8 milímetros, saca pré-molares. Ok? Técnicas de arco reto tem como princípio discrepâncias dentárias acima de 8 milímetros, saca pré-molares. Para nós outros, isto não faz sentido, ok? E eu vou mostrar para vocês hoje por que não faz sentido. Então, a nossa análise, ela é dinâmica, ou seja, temos a análise de modelo e uma análise cefalométrica que juntas nos dão uma análise muito mais completa e com muito mais material para nós definirmos se vamos sacar ou não vamos sacar dentes. Ok? Certo? Muito bem. Então, a análise dinâmica das arcadas dentárias proposta por Andrade, ao contrário das análises clássicas, ou seja, ao revés das análises clássicas, que apenas medem a ausência de espaços, indicando como forma única para acomodar os dentes à extração, a análise dinâmica é feita através de 3 planos do espaço, levando em consideração previsão de crescimento facial. Em outras técnicas não se habla de previsão de crescimento, ok? Não se tem esta visão que nós outros estamos passando para os deles. Então, a visão de crescimento é um dos fatores que leva nós outros a sacar menos dentes, ok? Possibilidades clínicas de aumento do largo da arcada inferior às custas de desgastes interproximais, expansão, verticalização dos molares e o espaço livre de Nance na dentição mista. Ok? No estudo dos modelos, ele é feito através do plano transversal, vertical e sagital, que é a primeira pergunta da prova, certo? Então, nós vamos analisar os modelos desse paciente, ou a imagem da arcada, seja digital, fotográfica ou modelo mesmo de gesso, ok? Nós vamos fazer uma análise transversal, onde vamos observar desvios transversal, compressões uni ou bilaterais, simetrias, ou melhor, assimetrias, certo? Porque a simetria não é esse problema, a assimetria sim. E se há hemorragias cruzadas ou não. Ok? Na análise vertical, eu vou observar as posições dentárias no sentido vertical. Protrusões, sobremordida, infra ou supra-erupção. Na análise sagital, eu vou observar os problemas sagitais, protrusões, relações caninas e molares de classe 1, 2 ou 3, posições dentárias no sentido médio-distal. Estamos? Ahí dice comprensión uni o bilateral. ¿Cuál es comprensión uni o bilateral? Se eu tenho uma compressão maxilar unilateral ou bilateral. Se eu tenho uma compressão mandibular unilateral ou bilateral. Isso eu vou mirar nos modelos, nas fotos oclusais ou nos modelos do paciente.
Ou seja, eu vou ter uma simetria numa vista oclusal desse paciente, certo? Se a arcada tem uma forma normal, ela não tem compressão, ok? La mordida esta sería sagital. Vertical. Sí, más adelante. Sí, sí. Ah, pero por inclinación sería sagital. ¿Una mordida abierta sería sagital o sería Vertical. vertical? Vertical. Ok? Estudos dos modelos, então, vai fazer uma análise transversal, vertical, sagital e uma análise do comprimento da arcada, ou seja, do largo da arcada. Se eu tenho espaço suficiente para acomodar todos os dentes. Ok? Na análise transversal, nós vamos mirar desvios de linha média. Estamos numa análise oclusal dos modelos. Eu vou mirar se há uma simetria das arcadas. Se há uma desviação da linha média dos dentes em relação à rafe palatina. E no inferior em relação ao... Frenillo. tem o nome. Que eu me olvidei. ¿Cuál? Sí, Lingual. Frenillo. ¿Cuál? ¿Qué? Frenilho, ué. ¿De cuál? Hoy yo puedo lembrar o nome. ¿Del superior? Inferior. Inferior. La apófisis genial. A apófise higiene. Exatamente. Então nós vamos evaluar a linha mediana mandibular e maxilar e vamos evaluar a linha mediana da maxila e da mandíbula se elas estão coincidentes. Ademais disso, também temos que evaluar se essas três linhas estão coincidentes com a linha de la cara. Certo? Para saber se está todo mundo alinhado. Muito bem? Neste momento, eu vou mirar se eu tenho algum problema de compressão deste arco. Então, se eu percebo que uma medida daqui a aqui tem 30 milímetros e daqui a aqui tem 28, eu sei que está um lado mais comprimido que o outro. Ok? Então, eu consigo mirar a diferença de simetria entre os lados da arcada. Y no puede ser que un lado esté más expandido que el otro. Pode? Pode, claro que pode. Certo? ¿Cómo sabe uno si está más expandido un lado o está más comprimido el otro? Puede ser. Visualmente. Certo? O lado que vai estar mais expandido, provavelmente o dente está fora da base óssea. Por algum motivo. Tá? E aí você vai ver visualmente que aquele dente está fora do desenho da arcada. Ok? Muita coisa na ortodôncia é empírica. Sim? Muita coisa é visual. Nem tudo há medidas, menos um, mais um, certo? Muito bem. Estudos de modelo. Apófise higiene. Então, na mandíbula, eu vou mirar a apófise higiene, inserção do freno lingual, frenilho lingual. Referência da linha mediana, possíveis assimetrias transversais poderão ser evaluadas, mordidas cruzadas uni ou bilateral. Queridos, é importante eu falar isso agora para vocês. Toda vez que vocês mirarem um paciente que tem a mordida cruzada, vocês têm que observar a mandíbula desse paciente, os dentes da mandíbula. Por quê? Porque eu preciso perceber se eu tenho algum problema de sobreexpansão inferior. Nem todos os casos são problemas de atresia da maxila. Às vezes eu tenho um molar inferior que está com torque positivo demais. Ok? Então aí eu preciso melhorar o torque do molar inferior e não expandir o superior. Se eu não observar isto bem, o que vai passar? Eu vou fazer expansão, só que a expansão não vai ser o suficiente e não vai descruzar a mordida. Ok? Então, isto precisa ser analisado no paciente. Como eu vou analisar isto? Visualmente. Vou obter essa medida e mirar se um lado está maior que o outro. Se um lado está maior que o outro, e eu percebo que o molar daquele lado não está lingualizado, está verticalizado, eu sei que o problema é aquele molar, ok? Então eu tenho que melhorar o torque daquele molar, ok?
Hablei muito português? Mais ou menos. Muito bem. Então, o exame clínico, radiografias panorâmicas, telerradiografias frontais e análise de modelos auxiliam na determinação do desvio da linha mediana. Então, vou usar todos os artifícios que eu tenho. Ok? Tenho como referência as linhas medianas, mede as assimetrias transversais unilateral ou bilateral. Ok? Então, vou tomar as medidas aqui e mirar se eu tenho algum tipo de assimetria de um lado para o outro. As arcadas dos pacientes mesofaciais têm na forma de parábola. As arcadas do dólico facial têm na forma mais estreita. E os braquifaciais predominam dimensões transversais e verticais maiores. Por isso, no braquifacial eu consigo mais espaço do que pacientes dólico-faciais que tenham uma arcada mais estreita. Ok? Que teriam na relação média da largura intermolar, 55, 54, que nós temos a largura intermolar superior de 55 e 54 inferior e assim por diante como uma média, ok? Mas isso nós vamos sacar medidas personais dos nossos pacientes. O arco dentário superior deve conter por completo o arco dentário inferior. Então, uma mordida normal, a arcada superior tem que estar por fora da arcada inferior, ok? Então, tem que estar inteiro coberto, ok? E numa vista posterior, os dentes superiores têm que estar ligeiramente hacia fora em relação aos dentes inferiores, ok? Muito bem. Mordida cruzada, então, posterior, ela pode ser unilateral ou bilateral. Unilateral, ela pode ser funcional, que eu estava falando para vocês ali, que é a falsa, ou a verdadeira, que é efetivamente cruzada de um lado só. Na funcional, quando os dentes estão em oclusão e não existe a coincidência da linha média. Então, os dentes estão ocluídos em máxima intercuspiração e a linha média está desviada. Então, eu estou presente em uma oclusão unilateral, cruzada unilateral, funcional ou falsa. Ok? Se tem desviação de linha média, é falsa. Se a linha média é coincidente, é verdadeira. E aí eu tenho que ver o porquê. Porque ela pode ser verdadeira, sim, mas pode ser pelo molar inferior e não pelo molar superior. Ok? Então, na primeira análise transversal, eu miro se o problema é na maxila ou na mandíbula. Quedou claro isso? Muito bem. Então, a verdadeira, uma deficiência do desenvolvimento da largura da maxila. De um lado, a linha média é coincidente. Ok? Bilateral ocorre a atresia bilateral dos ossos da maxila. Pode envolver os ossos alveolares ou a abóbada palatina. Ou pode ter no estreitamento pelo palato, pelo paladar, certo? Se isso ocorre, eu tenho que fazer uma disjunção e não só uma expansão, ok? Se o paciente é um paciente adulto, essa disjunção se torna cirúrgica. Se o paciente é ninho e ninha em desarrollo, é disjunção no consultório. Isto nós vamos falar mais no módulo que vem, que é o módulo de expansão e disjunção. Ok? Então, eu posso ter na mordida cruzada unilateral, que pode ser porque eu tenho uma verticalização desse molar inferior, ou porque eu tenho uma pobreza de hueso nessa região. Ok?
E pode ser também por postura da mandíbula, ou seja, ela rotou para esse lado para ter uma máxima intercuspidação, porque posteriormente está bis a bis, ok? E mordida cruzada bilateral, então os dois lados estão cruzados mesmo e a linha média está coincidente. Posso ter uma mordida cruzada de Brody ou em terreira, ok? O que é isso? O molar superior está por fora em relação ao inferior, ok? Então aqui tenho que analisar se eu preciso expandir o inferior ou contrair o superior, ok? Muito bem. Então na análise sagital das arcadas eu vou definir que tipo de relação dentária tem esse paciente. Se ele é classe 1 dentária, de Engel, classe 2 dentária de Engel ou classe 3 dentária de Engel, ok? Tanto na região molar como na região do canino, ok? A relação mais importante do meu paciente é a relação canino. Então eu posso terminar algum caso em relação de molar em classe 2, mas a relação de canino tem que estar em classe 1. Pode eu terminar a relação de molar em classe 3, mas a canino tem que estar em classe 1. O mais importante é a relação do canino, ok? Aqui está representado um paciente em classe 2, divisão 1. O que é isto? Eu tenho molar superior adelante em relação ao molar inferior, canino superior adelante em relação ao canino inferior e uma projeção dos incisivos. Isso me indica que esse paciente tem uma pobreza muscular tubercular da boca, certo? Então, o músculo anterior dele é um músculo flácido. Então, o dente está projetado. Então, estou mediante um paciente classe 2, 1, certo? Classe 2, divisão 2, a diferença maior é que este paciente tem uma musculatura forte, que impede que esse dente vá para adelante. E o que vai fazer com esse dente? Para trás. Então os incisivos vão para trás e os laterais requeram para adelante. Isto é chamado classe 2. Então qual que é a maior diferença entre a classe 2.1 e classe 2.2? Padrão facial. Certo? Então padrão muscular. Um tem musculatura forte, o outro tem musculatura débil, tá? Doutor, puede la mayoría positiva. Tá? Muito bem. Classe 2 unilateral, ela é chamada de subdivisão, ok? Então, se eu tenho um paciente que tem classe 2 de um lado e classe 1 do outro, ele é um paciente classe 2, 1 ou 2, subdivisão direita ou esquerda, dependendo onde é a classe 2. Quedou claro? Alguma dúvida em relação a isso? Se ele é classe 3, quer dizer que o molar inferior está adelante ao molar superior. E o canino inferior está bem adelante em relação ao canino superior. Certo? Canino superior posterior ao inferior a uma distância de 3 milímetros é considerado normal, classe 1. Ok? Mais que isso, classe 3. Certo? Menor que isso, classe 2. Certo? Então, canino superior para anterior ao inferior, classe 2.
Pitim, perrito, não? Carinhas. Quando está para trás, mais que 3 milímetros, é classe 3. Estamos? Muito bem. ¿Respecto de la punta del canino o del eje Este central? da ponta, punta, ponta. Y si la punta no está por desgaste. El eje. Normalmente é corpo todo, né? Porque ele pode estar também inclinado. E aí a corona está para delante, mas a raiz está para trás. Ele vai ser considerado classe 2. Certo? Muito bem. Na análise vertical, nós vamos observar o trespasse entre a ponta do incisivo superior e a ponta do incisivo inferior. Certo? A norma para isto é 2,5 milímetros. Quando está maior que isto, é considerado mordida profunda. Quando está menor que isto, mordida aberta. Ok? Na análise vertical, também vamos observar a curva de Spee. Curva de Spee, quando é acentuada, existe uma distância do plano formado pela linha que sai da cúspide dígito vestibular do segundo molar, aborda incisal dos incisivos. A curva descrita pelas cúspides vestibulares dos pré-molares e molares. Então, eu tenho uma curva a qual há uma distância K, ok? Plano oclusal funcional de Ricketts não é este plano oclusal que se usa nas outras cefalometrias, ok? Plano oclusal funcional de Ricketts é um ponto no molar e um ponto na oclusão mais cerca do molar possível, ok? Então, tem um ponto no molar, um ponto no segundo pré, traço na linha e vou ver a quantidade de extrusão que eu tenho nesse incisivo. Certo? Se ele está acima da linha, é positivo. Se ele está abaixo da linha, é negativo. Falei muito português? Tá tranquilo. Lo normal é que coincida. Hã? Lo normal é que coincida. Não, o normal é que ele esteja instruído 1,25 milímetros. Ok? Esse é o normal. Então, quando eu tenho uma curva de Spee acentuada, normalmente eu tenho uma extrusão maior dos incisivos e uma inclinação para mesial dos molares. Por isso, da inteligência de trabalhar com arco utilidade, para movimentar o molar e os incisivos de forma independente e ao mesmo tempo. Ok? Muito bem. Quando eu tenho uma mordida profunda, uma curva de Spee acentuada, eu tenho uma linha de desoclusão muito maior, que promove problemas de ATM. A ATM fica mais retroposicionada, fazendo uma compressão na cavidade. Isso genera inflamação muscular e dolor. Quando eu alivio isso aqui, que nós chamamos de destravar a maloclusão, eu libero a mandíbula, libero a cavidade e essa mandíbula se posiciona mais adelante naturalmente, fazendo com que tenha um alívio em toda aquela região. Ok? Então, por isso eu tenho que arreglar esta curva de Spee. Abrir a mordida e deixar a curva de Spee plana. Ok? Estamos? Então eu tenho que deixar normal. Qual é o normal? 2,5. Certo? Yo soy ese paciente. Mordida profunda. Mordida profunda. Y Você? la articulación, siempre tengo problemas con la articulación. Sim. Me Já toca tô hacer preparado? tratamento. Você já teve aparato? Ah, Já teve aparato ortodôntico? no, Não, nunca. Então vamos poner. Uhum. Certo? Aló.
Son muchos. Elige alguém para pegar os brackets e já vamos pegar. Bueno. Então, na análise vertical, nós vamos observar qual o tipo de curva de SP que eu estou mediante, ok? Se é uma curva de SP que está mais como um cara de curva mesmo, se eu tenho os dentes posteriores em um nível e os anteriores em outro, tá? Como está essa curva de SP? Por quê? Mirem cá. Neste caso e este caso, eu vou fazer a mesma coisa na mecânica para tratar? Sí. Sim ou não? No. Tiene que verticalizar el A molar. palavra mágica é depende. Certo? Porque se eu estou falando de molares, vai cambiar. Se eu estou falando de incisivos, Está igual. não vai cambiar. Compreenderam? Este molar eu preciso verticalizar? Este molar precisa? Certo? Esse incisivo eu preciso intruir? No. Intruir? Incluir así. Sim. Sí, porque tiene que Y ese. verticalizarlo. Pero, Muito mais. pero ¿Cierto? en el de arriba, al mejorar la posición del molar, no quedaría bien el incisivo, ahí quedaría bien. Não, se eu melhoro o molar e não faço nada no incisivo, que vai passar para o plano cruzado? Qué alto es. Ah, Ah, claro. ok. Pero no tiene Ya. que quedar 2.5 más. Tiene que No, quedar. no. Construido, ¿no? A relação entre o superior e o inferior tem que ser 2,5. Ajá. Aqui tem que ser 1,25. Ah, Sim? ay, claro. É 1,25 do inferior e 1,25 do superior, que vai dar os 2,5 que eu preciso. Certo? Muito bem. Então, dependendo de como está a curva de SPI, eu tenho que movimentar mais o molar ou menos o molar. Certo? Mas o incisivo eu sempre vou ter que intruir. Ahí en la primera imagen, entonces, en la primera imagen, en el primer plano que aparece ahí, hay que verticalizar molares e intruir incisivos. En el segundo no se verticalizan molares, pero No. sí se intruyen los Intruir incisivos. incisivo. Ok. Certo? Doc, pero a ver si que estoy entendiendo. El incisivo debería quedar según la cefalometría, la incisivo inferior a plano cruzal debería ser 1,25. 1, Ajá. 1.25. Pero acá estamos evaluando que como no dije nada. No dije nada. Ya entendí. É que você está se confundindo por causa desse plano aqui. Sí, no, Né? yo decía Esse que... plano aqui, ele não é um plano cruzal funcional de Ricketts. No, era otra cosa, Era otra pero cosa. ya lo entendí. Tá, tá. Então, beleza. Bueno, a curva de SPI pode apresentar como inclinação dos molares, extrusão dos incisivos e caninos. Pode ser só a verticalização do molar em incisivos. Tenho que talvez manter o molar entre incisivos, é isso que está explicando aqui, certo? Então, vai depender de como está a curva de SPI do paciente que eu vou entrar com os movimentos pertinentes, ok? Por isso, é importante sempre de una entrarmos com o arco utilidade passivo, que eu vou ensiná-los a ser mais tarde, certo? Porque a própria maloclusão do paciente, o problema do paciente vai ser a ativação do arco, certo? Quando eu meto o arco aqui bem construído, ele já vai automaticamente arreglar o problema, sendo aqui, aqui ou aqui, certo? Entendeu? E aí eu não tenho que ficar me preocupando tanto com isso, porque eu já tenho um padrão a seguir, tenho que me preocupar com outras coisas, tá bom? Muito bem. Então, se a borda incisal superior não passa a inferior, ou seja, a mordida está aberta, o valor é negativo. Então, conforme não toca toda essa medida, eu vou ter que pôr um signo negativo. Se ele passa, o signo é positivo, ok? Então, quando é negativo, as mordidas são abertas. Mordida aberta pode ser só dentária ou pode ser esquelética. As
assunto para mais para adelante, certo? Funcionalmente, a sobremordida normal é aquela que permite a desoclusão de pré-molares, molares, quando o incisivo se deslocarem para a posição bis a bis. Então, se o incisivo está tocando bis a bis, posteriormente não pode tocar ninguém. Guia incisal presente. Ok? Todos façam assim. Quem toca o dente posterior? Yo no estoy mal. Fudido. Quem toca? Eu tenho um cordal aqui que me lasca. E eu tenho muito medo de sacar. No, pero tengo entendido. Eu não posso sacar de mim mesmo, então. Você quer que eu Pegar carpulho. No, yo tengo entendido que la guía sí, no se mide en borde a borde, se mide en el primer milímetro de desplazamiento. Não, é borde a borde. Isso é para prótese. É. Em prótese já temos isso. Em prótese, sim. Ortodôncia Na não. prótese sim, mas em ortodôncia não. Entonces, guía canino. Então, aqui incisal é topo a topo, bis a bis. Não pode tocar nada posterior. Certo? Se está tocando, tem medo. Ok? Necesita. Sí, bueno. Pero un premolar, pero me sacaron ese. Bueno, na desoclusão, mirem este vídeo, que coisa mais linda. Certo? Quando eu hago a desoclusão perfeita, bis a bis, não toca nada, o que faz na articulação do paciente? Tem um deslocamento no mesmo nível, ok? Então, quando a cabeça da mandíbula está passando pela eminência articular, os incisivos estão se desocluindo, ok? Isso tem que estar no mesmo plano. Por isso é importante que o eixo facial esteja no mesmo plano do incisivo superior. Compreende agora? Para que quando vai fazer a desoclusão, isso seja um corredor. Algo que não tenha nada chocando. Ok? E aí se torna saudável. Ok? Estamos? Pero ahí cambia mucho si el paciente tiene desgaste. Agora deixa eu falar uma coisa. Você colocou? Eu vou falar disso agora. Ó, se você tem uma mordida profunda, certo? A hora que vai fazer esse movimento, qual é a quantidade de caminho que tem que percorrer acá? Maior. E acá? Lo mesmo. Acá não aumenta. Então é onde tem o escape da articulação, onde você tem o chasquido. Compreende? Agora? Certo? Então, quando o incisivo tem que correr muito mais para baixo, desocluir muito mais para poder desocluir. E aí tem aquele escape. Cuando hay desgaste, entonces primero se resuelve el desgaste y luego se pasa todo. Desgaste da articulação? No, desgaste incisal. Pero al contrario, menos tiene que brincar. Primeiro você tem que devolver para o paciente as guias bem eixos. Exacto. Ajá. Primeiro de tudo, seja levantamento de corona, seja aumentando a dimensão vertical através de extrusão dos dentes, seja verticalizando o molar, seja o que seja, você tem que devolver para o paciente as guias presentes. Depois disso, se mesmo assim persistir os problemas, e aí sim você vai decorrer para outros tratamentos, como as placas, que o Dr. Raul adora, e tratamentos articulares mesmo, tá? Certo? Que não adianta tratar articulação se o problema persistir, ok? Estamos? Então, fatores considerados para o cálculo do largo do arco inferior. Por que sempre vamos fazer o cálculo no arco inferior?
Porque no arco inferior há um dente, um elemento dentário chamado incisivo inferior, que tem um sítio de locomoção ou de deslocamento muito pequeno, o menor da arcada. Então, o que eu posso fazer com aquele incisivo vai determinar o que posso fazer com o resto dos dentes. Por isso, o incisivo inferior, por ter uma menor amplitude de movimento, é o dente mais importante da arcada. Compreenderam? Muito bem. Então, a posição do incisivo inferior em relação à linha APO será definida. É a chave estética, pois define a posição dos incisivos superiores e dos lábios e tem a importância fundamental para a estabilidade do tratamento. Certo? É a análise da relação, então a discrepância dentária é a análise da relação entre o espaço disponível na arcada com o espaço que necessitam para arreglar os dentes. Possibilidades: se os dentes estão alinhados com pontos de contato, com ligeira curva de Spee e estabelecida corretamente, a discrepância desse paciente é zero. Então os dentes estão bem alinhados, tem uma curva de Spee ligeira, não terem problemas de apinhamento e nem de diastema, a discrepância é zero. Se eu tenho presente diastemas, a discrepância é positiva. Então tem espaço sobrando. E se eu tenho apinhamento, a discrepância é negativa. Se eu tenho apinhamento, e às vezes se eu tenho uma curva de Spee muito acentuada também, é negativo, certo? No, pero siempre que hay apiñamiento, la curva de Spee siempre está súper alterada. Não, não sempre. Não sempre. Bueno, o espaço disponível então é o largo real da arcada. Então é o hueso. Quanto de hueso que eu tenho para distribuir esses dentes, ok? O método de medição clássico é com alambre de latão, certo? Que é fácil de dobrar e volver. Nós colocamos esse alambre de latão sobre o hueso para saber a medida do hueso, sempre de mesial a mesial dos molares, os primeiros molares, certo? Depois, vamos sacar a medida mesio-distal de cada elemento dentário, somar todas e subtrair da medida do hueso basal, certo? Sim. Primeiro vamos medir o hueso basal através do hilo de latão para ter uma referência, certo? Esse hilo de latão você consegue dobrar e depois volver a quedar reto. E aí vamos pôr numa régua para saber a medida. Em contrapartida, vamos fazer a medida dente a dente, mesial a mesial, mesial a distal de cada dente, somar todos. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. O sea, hay dos formas de hacerlo. Não, esta é uma forma. Esta é uma forma. O hueso primeiro, depois a quantidade de dente. A medida, uma subtrai da outra, resta, uma resta da outra. E aí vai dar um número. E este número pode ser positivo, se tiver espaço, negativo, se não tiver espaço. Ok? Se o número for negativo, quer dizer que eu tenho apinhamento e preciso arreglar. Certo? Esta é a análise de modelo clássica que todos fazem em qualquer técnica ortodôncia. Certo? Esta análise fria de gesso e dentes de gesso define para muitas técnicas se vai sacar dentes ou não. Para nós outros, não há esse sentido. É uma parte da análise completa, ok? Então vamos definir a discrepância dentária do paciente para saber se tem falta de espaço ou espaço sobrando. Certo? Lista está aqui? Muito bem. Então a discrepância dentária é a diferença entre o comprimento real, ou seja, a base óssea, e o comprimento da soma dos diâmetros médio-distais de cada dente.
Então eu somo 1 por 1, esta medida cheia, resto da medida do hueso, vou ter este denominador aí. Ok? Então a discrepância dentária vai ser o largo real do espaço ósseo, mais o espaço necessário para pôr os dentes no lugar. Estamos? Listo hasta aqui? Buen almuerzo. Deus bendiga. Nos vemos às 2 horas, certo? E aí, às 2 horas, explico a outra parte. Ó, o hueso, dente a dente, deu uma medida, um tira do outro, eu vou ter a medida. Hã? Aí seria negativo. Aqui seria negativo. Negativo porque tem apiamento, certo? Então aqui falta 4 milímetros. Ok? O sea, ahí tendríamos que parir. Calma. Hay falta. Depende. Falta 4 milímetros para pegar os dentes.